Bem-vindo a mais um vídeo gravado dos 7 clubes que botaram sobreviver e fizeram uma Copa não sei como se fala. Dá pra ver por aqui, ó. Por aqui. Começa. Como um dos promovidos da Série B, os tais especialistas e comentaristas de futebol costumam credenciar tal equipe como uma das candidatas ao rebaixamento, ou na mais cautelosa e respeitosa opinião, diz que o clube tem como obrigação apenas brigar para não cair, já que almejar algo a mais no campeonato não está ao seu alcance. Mas calando a boca dessa galera que fala demais, algumas vezes esses clubes surpreendem, chegando até a brigar pelo título, e ao final da competição acabam que abocanhando uma vaga na Libertadores. Nesse vídeo reunimos 7 casos onde clubes que vieram da Série B fizeram uma campanha de respeito na Série A. Portanto, conto com aquela moral de sempre que é o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. Os vídeos que utilizam apareceu o Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, porque eles nunca caíram. De 1992 foi um dos mais polêmicos e também com o maior número de promovidos que já existiu, pois nada menos que 12 equipes conquistaram acesso para a Série A do ano seguinte. Entre essas equipes estava o Grêmio, que foi apenas o 9º colocado ao final daquela Série B, e que, segundo dizem, foi o principal beneficiado nessa, entre aspas, virada de mesa, já que, a princípio, apenas 2 clubes deveriam subir, mas graças à força nos bastidores que o time gaúcho tinha, o número de vagas foi alterado e um total de 12 equipes conquistaram o acesso. Promovido graças ao vice-campeonato da Segundona, o Vitória, que tinha um elenco recheado de jovens promessas do futebol nacional como Dida, Vampeta e o goleador Alex Alves, fez uma campanha de respeito na Série A de 93, conseguindo ser líder na segunda fase de um grupo na qual contava com os gigantes Corinthians, Santos e Flamengo. Na decisão, o time baiano teve a constelação do Palmeiras como adversário e, perdendo as 2 partidas finais, não conseguiu ficar com o título. O Campeonato Brasileiro do ano 2000 foi o mais inchado e confuso que já existiu, pois nada menos que 116 equipes divididas em 4 módulos diferentes disputaram aquela competição. Denominado Copa João Avelange, aquele Brasileirão não foi organizado pela CBF, já que, impossibilitada pela Justiça, teve de recorrer ao Clube dos 13 para que o campeonato fosse realizado. O regulamento do Brasileiro de 1999 indicava que para o rebaixamento seria feita a média dos 2 últimos campeonatos nacionais. O Botafogo seria um dos rebaixados, mas acabou recebendo 3 pontos. Gente, travou. E teve problema, tem sua pausa. Perdidos na partida contra o São Paulo, mesmo tendo sido derrotado por 6-1. Como foi descoberto que o jogador Sandro Hiroshi, do tricolor paulista, havia adulterado sua documentação, o time do Morumbi perdeu os pontos da partida e o time carioca recebeu os 3 pontos. Com isso, um dos rebaixados passou a ser o Gama, de Brasília. Mas o time do Distrito Federal não aceitou a situação e entrou na Justiça Comum. Sem poder organizar o campeonato de 2000, a CBF entregou ao Clube dos 13 a incumbência de gerir a competição. Com isso, 116 clubes foram divididos em 3 divisões de 4 módulos. Bom, depois desse breve resumo, vamos ao assunto principal. São Caetano, em 99, disputou a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e no ano 2000 esteve presente no módulo amarelo, equivalente, entre aspas, aos clubes da Segundona. O time do ABC Paulista conseguiu chegar até a decisão desse módulo, quando foi superado pelo Paraná. Graças ao vice do módulo amarelo, o Azulão ganhou o direito de disputar a fase final da Copa João Avelange, onde passou por Fluminense nas oitavas de final, Palmeiras nas quartas e o Grêmio nas semifinais, até decidir o título contra o campeão daquele conturbado campeonato, o Vasco da Gama. Em 2003, o Palmeiras disputou pela primeira vez em sua história a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, onde sem grandes dificuldades sobrou na competição e acabou ficando com o título. Naquele time, o Verdão contava com muitos jogadores conhecidos, tais como o pentacampeão Marcos, o meio-campo Pedrinho, o goleiro Diego Cavalieri e o jovem e destaque daquele time, Wagner Love, que inclusive foi o artilheiro do campeonato com 19 gols.
No ano seguinte, o Verdão estava de volta à primeira divisão, fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, tendo inclusive ficado na liderança em algumas rodadas, acabou assegurando uma vaga entre os 4 primeiros, garantindo-se na Copa Libertadores de 2005. O Campeonato Brasileiro da Série B de 2005 contou com a ilustre presença do Grêmio, que aos trancos e barrancos conseguiu a classificação para a segunda fase nas rodadas finais. A segunda fase foi composta por 8 clubes que se dividiram em 2 grupos de 4, onde os 2 melhores de cada se classificaram para o quadrangular final. O jogo entre Náutico e Grêmio nos aflitos, válido pela última rodada, reservou momentos de tensão e desespero para as 2 torcidas, já que quem saísse vencedor nesse confronto estaria garantido na Série A de 2006. O Timbu teve a chance de fechar o caixão gremista, mas desperdiçando um pênalti que acabou defendido pelo goleiro Galato, viu a vaga ir de água abaixo com o gol salvador do garoto Anderson, que garantiu o título da segundona e a vaga na elite para o Imortal. Essa partida ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos, já que o Grêmio chegou a ficar com apenas 7 jogadores em campo, devido às várias expulsões logo após a marcação do pênalti para o Náutico. Em 2006, já de volta à Série A, o Grêmio do técnico Mano Menezes começou o campeonato sem grandes pretensões, fazendo um primeiro turno irregular, ficando longe das primeiras posições. Mas, reagindo no segundo turno, o Tricolor engatou algumas sequências de vitórias, o que lhe fizeram dar um salto na tabela, chegando até a ficar na vice-liderança por algumas rodadas, e ao fim daquele campeonato assegurou-se na terceira posição, garantindo-se na fase de grupos da Copa Libertadores de 2007. O Atlético Paranaense, um dos times que vem chamando a atenção no futebol brasileiro nos últimos anos, disputou a segunda divisão em 2012 e, sem grandes problemas, confirmou o acesso à Série A após terminar a competição na terceira posição. Os destaques daquele time eram o jovem atacante Marcelo Cirino, o goleiro Everton e o veterano meio-campo Paulo Baier. Na temporada seguinte, o Furacão teve um início... Eu pergunto, quem é o Everton mesmo do Palmeiras? Se vocês sabem, manda no comentário. ruim no Brasileirão, figurando na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, e após demitir o técnico... Se você sabe, manda no comentário mesmo, mas você não vai saber, vai tomar no... Vai tomar no vai tomar no Shrek. Ricardo Drubsky, com quem havia conquistado o acesso em 2012, os rumos do clube no campeonato começaram a mudar. O escolhido para comandar a equipe no restante da temporada foi Wagner Mancini, que numa reação surpreendente, conseguiu passar mais da metade do campeonato entre os 4 primeiros colocados, onde ao fim da competição terminaria em terceiro lugar, garantindo vaga na Copa Libertadores. Paralelo à disputa do Brasileirão, o Furacão conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas sem conseguir superar o time do inspirado Hernani Brocador, acabou perdendo o título. Gente, pelo link, eu só vou ver depois do meu celular. Para, seu... O Botafogo, em 2015, disputou pela segunda vez em sua história a Série B do Campeonato Brasileiro e, fazendo uma campanha sem grandes dificuldades, conquistou o título com uma rodada de antecedência. O time começou o campeonato sendo comandado pelo técnico René Simões, mas após a eliminação na Copa do Brasil para o Figueirense, acabou deixando o cargo mesmo com o Alvinegro na liderança da segundona. Em seu lugar, foi contratado Ricardo Gomes, que estava afastado do futebol desde 2011 devido a um AVC, e contando com o apoio do elenco e da torcida alvinegra, conduziu o time no restante do campeonato, culminando com o título. Em 2016, já de volta à primeira divisão, o Botafogo não começou muito bem o Brasileirão, ficando algumas rodadas na zona de rebaixamento, e mesmo com toda essa irregularidade e convites de outros clubes, Ricardo Gomes foi mantido. Em agosto, após constantes sondagens do São Paulo e o mau momento do Glorioso no Brasileiro, o treinador deixou o cargo, que passou a ser ocupado pelo então interino Jair Ventura, que, fazendo um incrível trabalho de recuperação, conduziu o Botafogo da 17ª à 5ª posição ao fim do campeonato, conseguindo a classificação para a Libertadores de 2017. Em 2017, o Internacional disputou pela primeira vez em sua centenária história a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, mesmo com um elenco muito superior e mais caro que o dos demais participantes, acabou não conquistando o título.
Ao longo da competição, o Colorado teve 3 comandantes, tendo iniciado com Antônio Carlos Zago, que só dirigiu a equipe nos 3 primeiros jogos, Guto Ferreira, que esteve grande parte do campeonato no comando, durando até a 35ª rodada, e Odair Hellman, que ficou à beira do campo nas 3 rodadas finais, garantindo o vice-campeonato. Em 2018, no seu retorno à elite, o Colorado manteve Odair no comando e não se arrependeu, já que por quase toda a disputa o time esteve entre os 4 primeiros, chegando em determinada parte do campeonato a assumir a liderança. Ao fim desta edição, o Inter conseguiu assegurar a 3ª posição e a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019. Bom, pessoal, né? Gente, não escuta ele, inscreve no meu canal. Não é vídeo dele. Se quiser, escreve. E tchau!